E aí pessoal, beleza? Estamos aí no Pré-ENEM Digital. Aqui é o professor Itamar, do componente curricular Física, das Ciências da Natureza. É aquela física sem educação, né, gente? E para começar, eu gostaria de parabenizar a todos que se inscreveram, que estão conosco no Pré-ENEM Digital. Desejar a vocês muita sorte, muita força. Eu quero estar com vocês nesse momento, mas é necessário que vocês também saibam que é necessário muito esforço para conseguir aquela vaga desejada, para entrar naquele curso desejado. Mas que eu acredito em vocês e estarei com vocês até lá. Gente, essa aula é dedicada a todos, tá? Mas principalmente aquelas pessoas que não puderam ir no aulão inaugural no dia primeiro lá em Sinop, no auditório da Unemat. Estou aqui dentro dos estúdios do Laboratório de Física da Escola Pompeu de Colíder e trago a vocês uma aula de acústica, uma física ondulatória. Nós vamos estudar os padrões de Chladni. Ernest Chladni, físico e músico alemão, no início do século XIX teve uma sacada fantástica. Ele adorava música e participava da comunidade científica da época. Ao analisar as vibrações que aconteciam em superfície de instrumentos musicais como violinos, violões, ele não encontrou estudos suficientes para o entendimento desse fenômeno na literatura científica. Haviam muitos estudos acerca de cordas vibrantes, de tubos sonoros, mas não haviam estudos sobre superfícies vibrantes. Então, ele uniu o útil ao agradável. E mais, ele uniu a física, mais ainda a música, estudando como as ondas se propagam em instrumentos musicais, ou a propagação de ondas em placas, figuras planas, né, ou qualquer outra superfície. Os fenômenos ondulatórios já eram bastante conhecidos nessa época. Os físicos do século XIX conheciam bastante dos nossos fenômenos, conhecidos hoje, mas ainda não estavam bem estruturados ao ponto de explicar fenômenos complexos, como o comportamento vibracional de figuras planas. Chladni vislumbrou com seus experimentos a formação de ondas estacionárias bidimensionais nas placas ao emitir som, que formam padrões de interferência construtiva e destrutiva de ondas ao sofrerem reflexões em regiões dessas superfícies. E assim deu início ao que entendemos de nossa teoria acústica moderna. Então hoje vamos estudar um pouco mais sobre esse fenômeno, aproveitar, tratar questões do Enem ligadas a esse assunto. E não saiam daí, gente, porque para preparar esse experimento para vocês deu um trabalhão, mas que ficou fantástico. Então, bora lá? A física ondulatória, ou simplesmente ondulatória para os mais chegados, é aquela parte da física que estuda o comportamento de ondas, de movimentos oscilatórios, repetitivos. Nós temos diversos fenômenos, diversas formas de ver esses fenômenos acontecendo, como em pêndulos, né? Um pêndulo que balança de um lado para o outro, dando continuidade à mesma trajetória, repetindo isso, né? Oscilando de um lado para o outro. Nós podemos notar no funcionamento de um motor. O motor ele repete o ciclo, né? A cada volta ele repete o ciclo. Nós podemos associar isso aí a uma frequência, por exemplo. Vamos relembrando os termos, tá, da ondulatória. O chamado RPM, né, rotações por minuto. Vocês já devem ter visto em questões de física. E, por exemplo, as ondas do mar, né, elas seguem um comportamento cíclico através das marés, né, que tem influência com a Lua. O que mais? Os movimentos dos planetas também, né, são fenômenos cíclicos. Então tudo isso daí faz parte da ondulatória, tá? Nós podemos classificar ondas quanto à sua propagação, a sua natureza e dimensões em que se propaga a sua energia. Eu vou utilizar com vocês um simulador. Pessoal, nós temos aqui um simulador do comportamento de ondas em uma corda.
A corda é representada, né, no seu ponto de equilíbrio, bem esticadinha, por essas bolinhas vermelhas e verdes. Elas estão ligadas de um lado a um oscilador, que eu posso movimentar para cima e para baixo, e do outro, reparem que tem uma janela, tá? Eu configurei, de certa forma, uma onda que vai se propagar numa corda extremamente longa, tá? Como se fosse infinita. Então vamos lá, vamos perturbar esse ponto de equilíbrio aqui, ó, com o que nós chamamos de pulso, tá? Eu deixei aqui em slow motion, tá, gente? Porque é pra gente reparar esses movimentos, tá? Temos aqui, ó, então a formação de um pulso, né? Basicamente é o que forma uma onda, né? São a sequência de pulsos. Tanto é que eu posso pôr aqui, ó, de uma forma oscilante, né? Então essa haste vai movimentar padronizadamente para cima e para baixo, repetindo esses padrões de oscilação e formando a onda como nós propriamente concebemos, né? Este tipo de onda é chamada de unidimensional. Fixe os olhos em uma bolinha verde, tá? Você vai ver que essa bolinha verde só se move para cima e para baixo. O que dá a impressão que ela está se movendo da esquerda para a direita é que nós temos o sentido de propagação dessa onda em si, né? É onde ocorre o deslocamento dessa onda, a velocidade dessa onda. É o quão rápido a energia se propaga, né? Que tipo de energia que essa onda carrega? No caso, né, uma energia cinética. Como vocês podem ver, então, é a energia se propagando, né, no sentido da velocidade de propagação da onda. Vamos tratar uma questão clássica e rever alguns conceitos importantes sobre as propriedades de uma onda. Sabemos que um ser humano, em média, consegue ouvir sons de frequência em um espectro de 20 Hz a 20.000 Hz. Uma onda que se propaga no ar com a velocidade de 340 metros por segundo e com características representadas no gráfico abaixo, chega até o ouvido de uma pessoa. Essa pessoa poderia ouvir esse som? Justifique sua resposta. Vamos reparar que nós temos uma representação gráfica dessa onda, né? E esse gráfico é representado por eixos, dois eixos espaciais. Um no sentido de propagação dessa onda, que está ali na horizontal, né? Representado aí pelo eixo X. E outro que está aqui na vertical, ó, representando a altura que essa onda chega. Lembrando, né, a altura é a amplitude. Reparem que essa onda vai de um ponto mais alto, ela desce até um ponto mais baixo e retorna para um ponto mais alto. Lembrando que de um ponto mais alto até outro, nós temos a reprodução dessa onda. Porque reparem, se nós temos um ponto que desce e sobe até um próximo ponto que havia começado essa trajetória, então quer dizer que nós temos a repetição sempre nesses intervalos, né, nesses espaços. Nós temos aí então o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a repetição desse padrão ondulatório. Aqui no gráfico, o exercício dá dois pontos mais altos aqui da onda. E vejam que eles se repetem, né? Para formar novamente o padrão e assim se propagar indefinidamente com um movimento oscilatório. Mas nós podemos pegar um ponto aqui, ó, na região de equilíbrio dessa corda. Vejam que esse padrão também se repete. Ou seja, né, qualquer ponto que nós pegarmos, esse padrão se repetir, se dá um comprimento de onda. Nós costumamos adotar a letra lambda ao comprimento de onda. E é claro que isso demora um tempo para acontecer. E esse tempo é chamado de período, ou seja, a repetição de um comprimento de onda é o tempo necessário e nós adotamos a letra T. O que você tem? Espaço e tempo juntos. Né? Aquela velha expressão, a nossa velha conhecida, né? A expressão da velocidade. Ou seja, um deslocamento e o tempo necessário para esse deslocamento é a velocidade. Nesse caso também será a velocidade de propagação dessa onda.
Nesse caso, vou representar aqui a velocidade se propagando da minha esquerda para a direita. Então, vamos lá. Nós podemos ainda trabalhar mais essa expressão, adotando os conhecimentos que nós firmamos agora, né? O nosso espaço vai ser o comprimento de onda e o tempo, o próprio período. Mas lembrando, tem mais uma identidade lá na ondulatória, que é a frequência. A frequência é literalmente o contrário, tá? O oposto de período. Se o período é o tempo necessário para uma oscilação, a frequência são quantas oscilações se dá por unidade de tempo. A frequência, nós podemos adotar o símbolo F. Então, se ela é literalmente o oposto, vamos pôr aqui que seja o inverso, né? Se o inverso de período é a frequência, posso finalmente mudar aqui, ó, obtendo aquela expressão, né, a expressão fundamental da ondulatória, que nos dá a velocidade de propagação de uma onda. Vamos então resolver esse exercício. O enunciado nos dá que o comprimento dessa onda é de 10 centímetros. Nós vemos aí a informação desnecessária, né, da amplitude, mas que a altura dessa onda chega a 1 centímetro. Nós queremos saber exatamente a frequência, para saber se está dentro daquela faixa audível pelo ouvido humano, né? Se esse cara vai ter a possibilidade de ouvir, né, essa frequência sonora. Então, o que nós podemos fazer é substituir na expressão, né? Nós temos a velocidade que foi dada, a velocidade de propagação da onda sonora no ar, ou seja, a velocidade é de 340 metros por segundo. O nosso comprimento de onda é de 10 centímetros, mas lembrando, gente, a gente está calculando coisas no SI, né? Metros por segundo, tem que estar tudo em metros. A gente pode fazer esses 10 centímetros transformados em metros, né? Deslocando a vírgula duas vezes aqui, ó. Sente, né? 2 deslocamentos da vírgula e temos lá a unidade em metros. Ou seja, o nosso comprimento de onda agora, né, em metros é de 0,1 metros. Ou seja, se eu quero encontrar a frequência, o que eu faço, gente? Eu isolo aquela coisa que eu não sei, né, dentro dessa expressão matemática, fazendo o oposto. Se eu tenho aqui a igualdade, eu mantenho a igualdade, né? E eu faço o oposto da operação que está sendo estabelecida desse lado para a igualdade para o outro lado. Então, ó, mantenho aqui 340. O que eu estou fazendo multiplicação, vou fazer aqui no oposto da multiplicação, que é a divisão. Ou seja, o 0,1 antes multiplicava de um lado da equação. Agora, ele divide. Ou seja, a frequência é de 340 dividido por 0,1, que dá 3.400 Hz. Hertz é a unidade no SI para a frequência. Isso significa que essa onda vibra 3.400 vezes por segundo. Analisando agora a questão, se o ser humano consegue ouvir ondas sonoras de 20 Hz até 20.000 Hz, esse cara pode ouvir essa onda, né? Se ele não tiver algum problema auditivo, ele vai ouvir, tá? Então, essa é uma questão clássica da ondulatória. E ainda existem várias outras propriedades a serem vistas sobre as ondas. Nós vimos a propagação de uma onda unidimensional, né? No exemplo, a propagação de uma onda numa corda. Mas nós podemos ter propagação em uma superfície, propagação de uma onda em um volume, né?
um espaço tridimensional. Vamos tratar aqui a propagação da onda em uma superfície. Vamos fazer algumas variações no simulador da onda em uma corda esticada. Então, nós temos lá o pulso de onda que se propaga sobre uma corda esticada para o infinito, tá? Uma corda muito extensa. Mas tem outros casos, tá, gente? Tem um caso de nós termos uma outra extremidade fixa, tá? Vamos ver como que esse pulso se comporta dessa vez. Vejam que lá, quando ele chega na extremidade fixa, ele é arremessado para baixo, né? Qual que é o sentido disso, né? Qual que é a explicação disso? Não é a terceira lei de Newton? A corda vai a cada ponto jogando o próximo pedacinho da corda para cima. Quando chega num ponto que ela não consegue jogar o próximo pedacinho, que na verdade é a extremidade fixa dessa corda, essa corda empurra aquela extremidade fixa para cima, só que a extremidade empurra essa corda para baixo. Então ela inverte, tá? O que ela estava propagando aqui um pulso, né? Vamos dizer assim, com aquela boquinha para baixo, né? Agora ela está com a boquinha para cima. Não vamos chamar de boquinha, tá? Nós vamos chamar isso de fase. Então a fase está para cima. Quando chega lá no final da corda, na extremidade fixa, essa fase muda, né, e fica para baixo. Então houve um fenômeno de reflexão. Nesse caso de uma extremidade fixa, nós temos a inversão de fase. Mas vejam o que acontece se nós tivermos uma extremidade que não é fixa, tá? Uma extremidade que pode ser movida no final dessa corda. Nós temos novamente o fenômeno de reflexão, mas dessa vez a onda não inverte a fase. O que acontece se dois pulsos se encontrarem com fases opostas? Veja que por um momento eles se anularam, né? No ponto onde eles tinham os máximos opostos às amplitudes, né? O máximo positivo com o máximo negativo, a soma então foi chamada destrutiva, tá? Elas se anularam. Mas se nós tivermos uma onda que se encontra com a outra, né? Ou no caso aqui um pulso com a mesma fase, olha o que acontece. Ali naquele ponto de encontro, as amplitudes foram somadas. Aí nós temos um fenômeno de soma construtiva. E isso é o fenômeno da interferência. E ainda podemos notar nesse simulador um outro fenômeno que é da própria reflexão dessas ondas. São as chamadas ondas estacionárias. Observa que a propagação dessa onda, ela vai refletir lá, ó, e vai retornar sobre ela mesma. Repare que tem pontos dessa corda, né, que não se move em relação ao seu ponto de equilíbrio, enquanto a amplitude acaba sendo somada e se tornando maior com aquela onda refletida. Isso é um caso de interferência, tá? E nesses pontos onde a corda não se move, ou seja, a própria onda, é chamado de nó. Ainda a possibilidade dessas reflexões serem destrutivas, tá? Mas tudo vai depender de como está o encontro das fases dessas ondas. E chegamos ao experimento de Chladni. Da forma com que ele concebeu, foi com o auxílio de uma placa metálica e um arco de violino. Aqui eu reproduzi, né, esse experimento, né, adaptando essa placa metálica a uma base de madeira, permitindo ela vibrar, né, e dentro da sua frequência natural,
nós teremos a formação dos harmônicos, né? Da ressonância, dentre os outros fenômenos ondulatórios. São tantos, né? Se a gente for pôr para uma conversa só, fica muito extensa, tá? E com o auxílio do arco de violino, né, ele pôs a vibrar este prato. Chladni publicou em 1787 seu estudo feito com 11 pratos, tendo um total de 166 padrões, o que veio despertar interesse de vários membros da sociedade científica da época, como Faraday, Bernoulli, Thomas Young, Euler, entre outros. Então vamos entender de maneira bem simplificada esse experimento de Chladni. Vamos pôr aqui a superfície desse prato. A onda é formada na região central dele. Então parte uma parte dessa onda para um lado e outra para o outro, né? Vista em duas dimensões. Elas possuem certa velocidade. Quando chega lá na extremidade desse prato, lá na quina desse prato, ela não está fixa, ela está móvel. Então, a forma com que a onda retorna, né, é fazendo uma somatória desses pontos. Ou seja, ela tem pontos que a amplitude é máxima, devido à somatória construtiva das ondas. Desculpem o meu desenho torto, tá? Mas eu estou tentando representar da melhor forma possível. E pontos onde não há movimentação, né? Ou seja, pontos onde encontram-se os nós, tá? Os pontos nodais. Isso devido à reflexão das ondas lá. Quando esses pontos não se movem, a tendência é a areia se acumular nesses pontos. Ou seja, nos pontos onde há somatória positiva, há maior amplitude, maior energia dessas ondas. A areia não fica parada ali. Ela acaba se acumulando nesses pontos nodais, nos pontos onde há movimentação menor. E assim formamos padrões. De forma complexa, nós podemos verificar, né? Esses padrões vão
assumindo formas mais complexas à medida que as suas frequências aumentam. Então vamos lá, gente. Vamos aplicar esse conhecimento a algumas questões do Enem. A primeira, alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, o ruído, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? E aí, gente, qual é a resposta? O que interfere uma onda? Não é ela mesma? Né? Então, uma onda interfere com a outra, ou seja, a resposta é a alternativa D, é um fenômeno de interferência. Vamos para mais um. Enem de 2016. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno micro-ondas, em seguida retirou-se dessa plataforma giratória e no seu lugar colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por mais alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos na manteiga derretidos e alinhados sobre essa travessa. Parte da onda estacionada gerada no interior do forno é ilustrada na figura abaixo. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? E aí, gente? Uma onda estacionária, né? Lembra daquele exemplo lá da corda? A onda que se reflete e volta sobre ela mesma? Nos pontos de máximo é onde a amplitude é somatória, né, e construtiva. E os pontos nodais vão ser os pontos de mínimo, que eles vão representar onde essa corda, por exemplo, estaria parada em relação à sua posição de equilíbrio, né? No caso aí, quais são os pontos nodais, gente? 2 e 4, né? E quais são os pontos de máximo? Ou seja, onde que é a energia maior dessa oscilação, né? Dessas micro-ondas? É no ponto 1, 3 e 5, correto? Agora, vejam das alternativas se nós temos esses pontos consecutivos 3 e 5. Não, né? Então, a alternativa correta só pode ser o item A, ou seja, os pontos 1 e 3. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi preparada com muito carinho. E em breve nós voltamos com mais um tema aí para o nosso pré-ENEM digital. Um abraço a todos e até mais!